As tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, e é bom que seja assim. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. O eterno Pai, o grande Pai, vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. As tuas mãos dirigem meu destino. Eu gostaria de lhes falar sobre estas afirmações, esta convicção que mora no coração de quem tem fé. E como isso afeta as nossas vidas e como é que nós vamos viver à luz desta segurança que nós temos no fato de que as mãos de Deus dirigem o nosso destino. Em sombra ou luz, é tudo como ordenas, ó Deus. E é tudo bom se vem do teu querer. O que isso quer dizer? Eu queria contar a vocês mais uma vez a história de José do Egito. Porque estas afirmações trouxeram grandes angústias à minha alma. Não apenas a mim, na minha experiência pessoal de vida, porque há muita coisa que eu vivi, experimentei, vivo, e que eu não acredito que tenham sido coisas feitas por Deus, mas também na minha caminhada pastoral. Eu me encontro com muita gente sofrendo, passando por dificuldades, vivendo em dificuldades, ou vivendo o dia seguinte de uma tragédia, e eu não consigo, ou não conseguia, conciliar o sofrimento humano com estas afirmações tão contundentes. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. Como a gente concilia essas coisas? Deus é aquele que faz com que as coisas boas e coisas ruins aconteçam nas nossas vidas. A história de José me ajudou muito a entender tudo isso, e eu espero que nessa noite também a história de José ajude você. A história de José começa a ser narrada na Bíblia Sagrada, no capítulo 37 do livro do Gênesis. O José, ele é bisneto de Abraão. Deus decidiu formar um povo e desse povo fazer nascer o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu do ventre de uma mulher, mas de onde veio essa mulher? Ela é filha de um povo. Esse povo tem uma história, tem uma raiz. O começo desse povo, o hebreu, o judeu, o povo de Israel, o começo desse povo é ali no capítulo 12 do Gênesis, quando Deus chama Abraão. Abraão tem como filho Isaque, Isaque tem um filho que se chama Jacó, e Jacó tem 12 filhos e um deles é José. Então Abraão, pai de Isaque, que é pai de Jacó, que é pai de José. José é bisneto de Abraão. E a história dele começa aí a ser contada no capítulo 37. De cada família, um homem da família era aquele escolhido para dar continuidade à linhagem familiar que chegaria no Messias. Isto é, o Messias seria filho do meu irmão ou meu filho? Essa é sempre a discussão na Bíblia Sagrada. No caso aqui, José foi o escolhido para dar continuidade à linhagem de Abraão que chegaria no Messias. E aí no capítulo 37, parece que Deus conta isso para José. Ele tem 11 irmãos, ele é o caçula de 12 filhos, ele tem 11 irmãos, e Deus então conta para ele: olha José, você é o cara. O pai dele, Jacó, já achava isso. José era o preferido do pai. E quando na família tem um filho que o pai gosta mais do que dos outros, isso é tragédia anunciada.
ou que a mãe gosta mais do que gosta dos outros, ou que fica muito claro que um é o predileto dos pais, isso é tragédia anunciada. Não deu outra. Na Bíblia também aconteceu isso aí. Os irmãos do José odiavam José. E o José tem sonhos. Ele sonha que as espigas de milho se curvam diante dele. E os irmãos dele falam, você quer dizer que nós vamos nos curvar diante de você? É isso mesmo. Sonhei isso aí essa noite. E os caras odiaram mais ainda o José. Só que depois ele chega no café da manhã, outro dia, e fala, sonhei com vocês outra vez essa noite. Os irmãos se olham e falam, o que você sonhou dessa vez? Eu sonhei que tinha 11 estrelas, e as 11 estrelas se curvavam, e o sol e a lua também se curvavam diante de mim. Ela falou, quer dizer que não somente nós, mas também o papai e a mamãe vão se curvar diante de você para te honrar e te servir. Exatamente isso. Bom, os caras odiaram mais ainda o José e decidiram matá-lo. Capítulo 37, a partir do versículo 12, eles têm um plano para matar o José, mas por uma série de razões eles acabam vendendo José como escravo para o Egito, vendem José para uma caravana de mercadores de escravos, pegam a roupa de José, matam um animal, sujam a roupa de José com sangue do animal e chegam para o pai Jacó e dizem o seguinte, o nosso irmão morreu, foi atacado por um animal, morreu, lamentamos, e o pai fica triste e José vai embora para o Egito para trabalhar como escravo. Lá no Egito, no capítulo 39, diz que ele vai trabalhar na casa de um oficial de Faraó. Um capitão da guarda de Faraó. Vai trabalhar na casa do cara. E aí, o que acontece é que ele se torna o principal administrador das coisas daquele homem, daquele oficial do Egito. E a mulher do oficial se encanta com José. E ela se encanta tanto com José que ela faz uma proposta para o José. E o José dá uma resposta para ela, que é a resposta que todo homem deveria dar diante da possibilidade do adultério. Primeira coisa que o José fala, você é mulher do Potifar. Isto é, você não é minha mulher. Você não é um prazer legítimo para mim, você é o prazer dele. Segunda coisa que ele fala, o Potifar, seu marido, confia em mim. Logo ele está dizendo, há pessoas que confiam em mim, eu não posso ferir e trair a confiança dessas pessoas. E a terceira coisa que ele fala, Deus também confia em mim, eu não posso entristecer e desonrar o meu Deus. Então, fim de conversa. Bom, a mulher acusa o José de um assédio, ela inverte o jogo, simula uma situação como se José a tivesse atacado e o José acaba sendo preso. O José está preso. E é muito interessante que ele sonha questões maravilhosas, mas agora ele já foi rejeitado pelos irmãos, odiado pelos irmãos, tentaram matá-lo, resolveram vendê-lo como escravo, ele está como escravo, aí a sorte dele muda, ele vai trabalhar na casa de um oficial do Egito, aí a sorte dele muda de novo, agora ele está preso. E quando ele está preso, o José era um camarada que sonhava e interpretava sonhos. O copeiro-chefe do faraó também está preso, e o padeiro-chefe do faraó também está preso. E os camaradas sonham lá, e o José fala, você sonhou? Eu sei o que significa o seu sonho. Aí o copeiro-chefe sonha, o José diz assim, olha, você está preso agora, mas Deus vai colocar você numa posição muito estratégica, e o faraó vai devolver você a função que você tinha perdido. E o padeiro diz assim, e o meu sonho? O que faz? O teu sonho não é legal não, tu vai morrer. O copeiro fica feliz, fica brother do José, e o José fala para ele, quando o faraó te devolver a função que você perdeu, lembra de mim, fala bem de mim para o faraó. E a Bíblia Sagrada diz que durante 2 anos o copeiro se esqueceu do José. Mas um belo dia, o faraó também sonhou, e ninguém no Egito conseguiu interpretar o sonho do faraó. E o copeiro lembrou, eu conheci um cara na cadeia que, olha, está vendo que coisa boa? Mesmo na cadeia, talvez você se sente assim na cadeia, se sente numa situação pior, impossível, mesmo aí
tem coisa que pode acontecer na sua vida, né? O cara fala assim, lembrei, eu conheci um cara na cadeia, e ele pode te ajudar. O sonho do faraó qual foi? O sonho das vacas magras e o sonho das vacas gordas. O José foi lá, interpretou o sonho, e disse que o período de vacas gordas era um período de abundância e de fartura, o período das vacas magras era um período de escassez e fome, e ele aconselhou o faraó a aproveitar o período das vacas gordas e fazer provisão para o período das vacas magras, que quando houvesse aquele período de 7 anos de fome na terra, todas as nações viriam para o Egito, e o Egito poderia vender a sua provisão, seus mantimentos, porque estava preparado para enfrentar a fome, e o poder do faraó se multiplicaria extraordinariamente. Bom, tudo aquilo que o José falou aconteceu, o faraó ficou impressionado e transformou José no cara mais importante do Egito, abaixo dele faraó, apenas abaixo dele faraó. Quando surge o período da fome, os irmãos do José, que estão em terra distante, vão ao Egito em busca de alimentos, e lá eles encontram quem? José. Mas eles não reconhecem José, porque já se passaram muitos anos, haviam se passado muitos anos que o José estava no Egito. No Egito, ele começou a usar a roupa do Egito, falar a língua do Egito, ouvir as músicas do Egito, comer as comidas do Egito, beber as bebidas do Egito, dançar as danças do Egito. Ele usou todos os aparatos e adornos do Egito. Ele estava irreconhecível. Ele não era mais um bisneto de Abraão, ele estava mais para filho de Faraó. E ele muda, inclusive, o seu nome. Ele passa a se chamar Zafenate Paneia. E ele tem um filho com a filha do faraó, e dá ao menino um nome egípcio. Então ele é um egípcio. Quando os irmãos encontram com ele, não o reconhecem. Mas ele se dá a conhecer, e isso está aí no capítulo 45 da sua Bíblia. E quando ele se revela para os irmãos então, eles ficam apavorados, dizendo, é agora a hora da vingança, o José vai nos matar, ele vai acabar com a nossa raça, nós o rejeitamos, nós o odiamos, nós o vendemos como escravo, agora o cara virou o cara mesmo, e eles então ficam apavorados, e o José diz a eles no capítulo 45 as seguintes palavras. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 4. 45, 4 do Gênesis. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Olha que interessante a leitura que o José faz da sua história. Ele não lê a rejeição, o ódio, o abandono, a traição dos irmãos, mas ele lê o cuidado de Deus para com ele, e não apenas o cuidado de Deus para com ele, mas o cuidado de Deus para com as pessoas que através dele, José, Deus abençoaria. Ele se reconcilia com os irmãos, ele reencontra os seus pais. Mas aí o pai dele morre, o Jacó. Velho Jacó morre. E quando o velho Jacó morre, os irmãos se reúnem e dizem assim, agora ele vai acabar com a nossa raça, ele só estava esperando o papai morrer. Interessante, né, essa assombração que fica na vida de muita gente e em muitas famílias. Muitas famílias convivem com essa sensação de o que será de nós quando o papai morrer? O que será de nós quando mamãe morrer? E não são poucas mesmo as famílias que desmoronam depois que o papai morre, depois que a mamãe morre. Mas isso não é de hoje, isso não foi Freud que inventou, isso daqui já é do tempo do José. Os camaradas diziam assim, o José só não nos matou até agora porque papai estava vivo. Agora que o papai morreu, ele vai acabar com a gente. O José percebe a conversa dos seus irmãos, reúne novamente os irmãos, e no capítulo 50,
José diz o seguinte aos seus irmãos no versículo 19. Gênesis 50, 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O José então reúne os seus irmãos e diz a eles aí no capítulo 50, no versículo 24: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra do Egito, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, nosso bisavô, a Isaque, nosso avô, e a Jacó, nosso pai. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Lembram-se que Deus prometeu uma terra maravilhosa para Abraão, a terra de Canaã. Eles aqui estão em trânsito. No momento estão quase ao fim de 400 anos de um período de escravidão. E José diz: olha, Deus fez uma promessa ao nosso bisavô, uma promessa ao nosso avô, uma promessa ao nosso pai, e é agora na nossa geração que essa promessa vai se cumprir. Então eu vou morrer, mas vocês não me deixem sepultado aqui, levem-me junto com vocês. Bom, o que essa história ensina para nós? Tantas coisas boas, tantas coisas ruins, o que essa história ensina para nós? Eu queria sugerir para você algumas coisas. Algumas afirmações que eu espero ajudem você a viver e encarar o seu futuro, qualquer que seja ele. Primeira afirmação: Deus é soberano. Por cima de todos os fatos, de todos os atos, de todas as decisões, de todas as intenções, de todas as circunstâncias, de todas as ocasiões, por cima de todas as coisas que acontecem, por cima de todas as maquinações humanas, por cima de toda a bondade, por cima de toda a maldade que é feita, praticada a nosso favor ou contra nós, por cima de tudo isso está Deus. Acima do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu chefe do governo, da taxa do dólar, do mercado, da sua empresa, da sua igreja, do seu pastor, do seu vizinho, da torcida do outro time, por cima de tudo isso, Deus, porque Deus é soberano, Deus é soberano. O que significa dizer que Deus é soberano? Algumas pessoas acreditam que dizer que Deus é soberano significa que Ele faz acontecer todas as coisas e controla cada detalhe, e tudo o que acontece, acontece porque Deus tem um plano perfeito, e as coisas que acontecem, boas ou ruins, acontecem porque elas se encaixam perfeitamente no plano perfeito de Deus. Há um teólogo norte-americano, um pastor norte-americano, que escreveu um livro dizendo o seguinte: Deus escolheu, palavras literais, Deus escolheu o dia, a hora e o lugar do seu nascimento. E se Deus escolheu, palavras literais, se Deus escolheu o dia, a hora e o lugar do seu nascimento, Ele escolheu também a perfeita combinação genética necessária para que você nascesse com essa cara que você tem. E se Deus escolheu a perfeita combinação genética, Ele escolheu quem seria o seu pai e quem seria a sua mãe. E colocou os dois juntos na hora certa. Fez eles transarem na hora certa. Aí já não é palavras literais. Fez eles transarem na hora certa para você ser concebido, ser concebida, para você nascer exatamente no dia, na hora e no lugar que Deus queria que você nascesse. E se por um acaso a sua mãe foi violentada, estuprada por alguém, Deus sabia disso e planejou exatamente isso para que você nascesse, porque a combinação genética que daria você como resultado seria a combinação genética da senhora sua mãe com o estuprador da senhora sua mãe. Por quê? Porque Deus é soberano. E o que isso quer dizer? Que Deus controla cada detalhe da sua vida, e tudo o que acontece é da vontade de Deus, porque Deus tem um plano perfeito, e todas as coisas se encaixam perfeitamente no plano perfeito de Deus, o que é a maior bobagem que alguém pode falar, porque isso não está na Bíblia, nunca esteve.
Isso aí é islamismo. Isso aí é doutrina do karma. Isso daí é maktub. Isso aí está mais para Paulo Coelho do que para a Bíblia Sagrada, pessoal. Não tem nada a ver na Bíblia isso. Quando a Bíblia Sagrada diz que Deus é soberano, a Bíblia Sagrada está dizendo que Deus não deve satisfação e explicação para ninguém, Ele não tem que prestar contas para ninguém. Ora, o que isso significa? Que acima de Deus não existe ninguém, nada a quem Deus deva dar explicações e que o obrigue a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ele é soberano, acima dele não tem ninguém. Ele é autodeterminado, ele faz as coisas porque ele quer e ele deixa de fazer porque ele não quer fazer. Mas quando nós dizemos que Deus é soberano, nós também estamos dizendo que Deus pode fazer qualquer coisa que ele escolha fazer, a hora em que ele escolher fazer. Repito, o que significa dizer que Deus é soberano? Significa que Deus pode fazer qualquer coisa que ele escolha, que ele decida fazer, a hora em que ele quiser fazer. E quando ele decidir fazer alguma coisa, a hora em que ele quiser fazer, ninguém pode impedi-lo de fazê-lo. Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Isso é que quer dizer que Deus é soberano. Quer dizer que Deus pode fazer qualquer coisa que ele quiser fazer, a hora que ele quiser fazer, e ninguém pode impedi-lo. Mas não significa que tudo o que acontece foi Deus quem fez. Há muita coisa que acontece, inclusive, que Deus não gostaria que tivesse acontecido. Foi o diabo que fez, foi você que fez, alguém fez, a vida fez. As contingências, simplesmente as coisas aconteceram. Não significa que Deus fez com que acontecesse. Isso não tem nada a ver com Deus ser soberano. Soberano é, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele escolha fazer a hora que Ele quiser fazer. Salmo 115. Israel está vivendo, a nação de Israel está vivendo um período de sofrimento. Os povos vizinhos começam a dizer, onde está o Deus de vocês? E eles respondem, Salmo 115, versículo 3, no céu está o nosso Deus, e faz tudo o que Ele quer fazer. E faz tudo conforme lhe dá prazer, faz tudo o que lhe apraz, faz tudo o que Ele decide, faz tudo o que Ele escolhe fazer. Não significa que tudo o que aconteceu, aconteceu porque Deus quis que acontecesse. A segunda coisa que eu quero dizer para você, então a primeira é que Deus é soberano. A segunda coisa que eu quero dizer para você, é que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, os juízos de Deus, o jeito de Deus ser e fazer as coisas, são inacessíveis a nós, mortais e humanos que nem nós. Você abre a sua Bíblia aí para mim, por gentileza, em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso 33. Um hino de louvor a Deus. Veja que consciência extraordinária deste homem. Paulo escreve na sua carta aos Romanos, não significa necessariamente que esse hino é composição de Paulo, pode ser o registro de um hino que a comunidade cristã nos primeiros séculos cantava, ou no primeiro século cantava. Olha o que está dito aí, Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Perguntas retóricas, né? Claro, ninguém conheceu a mente do Senhor e ninguém foi conselheiro de Deus. Porque os caminhos de Deus são inescrutáveis. O que quer dizer inescrutável?
não é assim que a gente não consegue entender, é que a gente não consegue nem ter acesso para tentar entender. É como se você tivesse na mão um livro que registra os pensamentos de Deus. Aí você abre e começa a ler e não entende nada. Não é isso que quer dizer inescrutável. Inescrutável é, você sequer consegue abrir o livro. É impenetrável, é inacessível. Por isso é que o profeta Isaías, no capítulo 55, registra, fala de Deus para o povo. Os meus pensamentos, está dizendo Deus, não são os pensamentos de vocês. Porque os meus pensamentos são muito mais elevados do que os pensamentos de vocês. Vocês não conseguem alcançar o que eu penso. Bom, o que isso quer dizer para nós? Algo muito interessante. Que nos vulnerabiliza, né? Por quê? Porque Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas não significa que tudo que aconteceu foi Deus que fez. Aí a gente olha para trás e fica querendo saber o que foi que Deus fez e o que foi que Deus não fez. Isso foi Deus, isso não foi Deus. Isso aqui foi meu pai, isso aqui foi o diabo, isso aqui foi a minha cunhada, isso aqui foi o Lula, isso aqui foi o pastor que fez, isso aqui foi Deus. A gente fica olhando para trás tentando. O que a Bíblia está dizendo para nós, ó, você vai se perder e vai se machucar se você ficar fazendo esse joguinho. Porque os pensamentos de Deus são inescrutáveis, os caminhos de Deus são inescrutáveis, eles são inacessíveis. Você não vai entrar na cabeça de Deus para saber o que Ele está fazendo, por que Ele deixou de fazer. Você não vai conseguir. Se você ficar nesse jogo, você vai se machucar, você vai se frustrar, você vai se culpar, você vai começar a duvidar de Deus, você vai começar a brigar com Deus. Eu acho muito engraçado, né? A gente fala assim, eu briguei com Deus, eu estou brigando com Deus. Vai! Dá vontade. Briga mesmo. Fica aí brigando com Deus. Então a terceira coisa que eu quero dizer para você, a primeira é que Deus é soberano. A segunda é que o que Deus faz é inacessível para nós. A terceira é, pare de ficar perguntando por quê e comece a perguntar para quê. Pare de ficar tentando entender por quê. Porque quando você pergunta por quê, você está olhando para trás. Quando você pergunta para quê, você está olhando para frente. Não é por quê. Por que Deus me escolheu e não escolheu os meus irmãos? Por que os meus irmãos me odiaram tanto se foi Deus quem fez esse negócio na minha vida e me deu esses sonhos? Por que o meu pai não impediu os meus irmãos de me machucarem, de me abandonarem, de me venderem? Por que o meu pai não foi atrás de mim no Egito? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus me colocou na casa desse capitão? Por que Deus me colocou essa mulher como assombração? Por que eu vim parar na cadeia? Por que o padeiro vai morrer e o copeiro vai viver? Você não vai entender nunca. Você vai ficar no jogo do porquê e você vai ficar paralisado e paralisada tentando entender. O pior é que tem um pessoal que realmente acha que entende. Chega para você no dia da sua tragédia e diz assim, não chore não, foi da vontade de Deus. O sujeito alcoolizado atropelou o filho do outro com 7 anos de idade, aí vai um camarada e ainda diz que foi a vontade de Deus. Só falta dizer que o Deus que deu a pinga para o outro. Foi da vontade de Deus. Eu fico pensando, se Deus pronunciasse assim mesmo, desse jeito que a gente pensa, quantas vezes Deus não ia bater no ombro do cara e falar, ó, isso foi eu não. Isso aí foi o outro lado, do outro lado. Isso não tem nada a ver comigo. Deus é soberano. Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser fazer. Aquilo que Ele faz ou deixa de fazer, e por que faz e por que deixa de fazer, isso não é problema nosso. Não cabe na nossa cabeça, nós não vamos chegar lá, nós não vamos entender. Então para de perguntar por
quê e comece a perguntar para quê. Já que eu estou aqui, o que eu faço a partir de agora? O que eu faço daqui para frente? Como é que eu respondo com dignidade à vida nesse momento, nessa circunstância, nessa situação, com essa configuração? Aí você fica perguntando por quê? Já está 19 anos perguntando por quê e até agora tu não sabe? Não vai saber, para. Vira a página, olha para frente, para a vida e começa a... Bom, daqui para onde eu vou? Daqui quais são as minhas melhores alternativas? Daqui quais são as minhas melhores possibilidades? Como é que eu pego tudo isso que aconteceu comigo? Como é que tudo isso que eu experimentei, toda a bagagem que eu acumulei, como é que a partir da pessoa que eu me tornei, eu posso fazer alguma coisa decente, digna, para abençoar o maior número de pessoas que eu puder? Como é que eu vivo de maneira decente? Porque essa é a quarta coisa que eu queria lhe dizer. Se aquilo que Deus faz ou deixa de fazer não está ao nosso alcance, o que é que está ao nosso alcance? A nossa responsabilidade moral para tomar decisões e fazer a vida ir, fazer a fila andar, fazer a vida seguir, ir em frente. Responsabilidade moral. Olha, eu não quero saber se vocês me odiaram, se me maltrataram, se me venderam. O que eu sei é o seguinte: Deus estava com a mão na minha cabeça. E se Ele deixou que isso acontecesse, isso é um problema dele. Eu não vou discutir com Ele. E eu vou dizer para vocês o seguinte: eu não estou no lugar de Deus para me vingar de vocês, deixar de perdoar vocês, para fazer o mal para vocês. Eu não sou Deus, eu sou servo de Deus. Eu sou filho de Deus, eu estou debaixo do cuidado de Deus. Se você quis fazer o mal contra mim, isso é problema seu, você se explica para Deus, porque eu não vou fazer o mal contra você. Os caminhos de Deus, por que foi que maldita hora vocês resolveram me vender como escravo? Eu não sei. Ah, porque Deus queria que José chegasse no Egito. Pô, mas tinha que ser como escravo? Eu não podia vir num voo de primeira classe para o Egito? Pousava na cidade do Cairo, pegava um hotel bacana, tinha que ser vendido como escravo, tinha que ter sido traído pelos irmãos, não podia ter sido de outra maneira, receber uma proposta legal lá de emprego, sei lá, comprar um sítio, eu não sei, tinha que ser como escravo? Não necessariamente. Vou abrir meu coração para você, uma das mais profundas dores que eu já vivi, acho que eu ainda vivo. Meu pai morreu, eu tinha 2 anos e pouquinho. Meu avô morreu com 26 anos e meu pai morreu com 26 anos de idade. Eu já fiz 50, estou no lucro quase do dobro. Já. Mas meu avô morreu com 26 anos de idade, meu pai morreu com 26 anos de idade. E eu me lembro o dia em que eu fui fazer uma palestra numa igreja batista lá em Santos. E depois que eu acabei de fazer a minha palestra, veio uma senhorinha, me abraçou, me beijou carinhosamente e disse: agora entendi porque Deus levou seu pai. Aí eu falei: como assim? E ela, cheia de amor por mim, de compaixão, achando que estava me abençoando, disse: para fazer de você o homem que você é. Eu agradeci, dei um beijo na senhorinha, mas a minha vontade era falar assim: ah, dona, a senhora acha que para Deus fazer o homem que eu sou, Ele tinha que matar meu pai? Deus não podia dar um jeito assim de me tornar o homem que eu sou, com meu pai vivo? Tinha que matar o cara? Olha, dona, eu queria dizer para a senhora uma coisa. A senhora acha que eu estou com essa bola toda, que Deus mata os outros só por minha causa? Gente, por que meu pai morreu e eu cresci órfão? Não sei. Mas já que eu cresci assim, tive a vida que tive, e me tornei o homem que eu sou, como é que eu posso viver de maneira digna para abençoar pessoas? Porque uma coisa eu sei: a mão de Deus está na minha cabeça. Eu não apareci no radar de Deus assim com 14 anos de idade, nem com 23.
Imagina que Deus está olhando o radar lá celestial, o anjo lá controlando, aí aparece uma bolinha. Pip. Aí Deus fala para o anjo: o que é essa bolinha aí? Falo, não sei, um cara apareceu aí. Está com 37 anos já. E Deus fala assim: e de onde veio esse cara? Não sei não, Deus. E Deus fala: nem eu. Nasceu aonde? Como é que chegou a ter 37 anos? Não sei. Não, sabe o que a Bíblia fala para nós? É que quando nós estávamos no ventre de nossa mãe, os olhos de Deus nos viram. E que Ele estava conosco todo o tempo. Isso significa que tudo que aconteceu foi Ele que fez fazer? Não. É a vida, né, minha gente? É a vida. A gente está vivo. Só que um belo dia, eu acordei e descobri o que Oséias falou no capítulo 11 da sua profecia, versículo 1. Deus diz assim: com amor eterno eu te amei, e com misericórdia e bondade eu te atraí. Aí eu acordei. Aí quando eu acordei, eu falei: então a mão de Deus esteve comigo o tempo todo. Esteve. Então significa que a mão de Deus está comigo hoje? Está. E o que é que a mão de Deus está fazendo? Não faço a menor ideia. Eu só sei que a mão de Deus está comigo. E que a minha é tomar decisões morais e viver com dignidade à luz do que eu sei do caráter de Deus e do que Ele quer da minha vida. Viver com dignidade, porque daqui a 2 anos, um camarada vai dizer assim: eu conheci um pastor lá em São Paulo. Faraó, você tem que falar com ele. Pode ser? Pode ser, não sei. Eu só sei que hoje eu tenho que viver com dignidade. Eu olho para Deus e eu digo assim: Deus, obrigado, porque a tua mão está sobre a minha cabeça. As tuas mãos dirigem o meu destino. O eterno Pai vigia o meu caminho. Abra sua Bíblia no capítulo 39 do Gênesis, que eu já vou terminar. Coisa linda esse capítulo 39. José está na casa de Potifar. Versículo 2. 39, 2. O Senhor estava com José. 39, 3. O Senhor estava com José. 39, 5. O Senhor abençoou a casa do egípcio, porque o Senhor estava com José. 39, 21. O Senhor estava com José. 39, 23. O Senhor estava com José. É isso. É isso que eu acredito para mim. Você quer fazer o mal contra mim? O Senhor está comigo. E se você quiser fazer o mal contra mim, o Senhor que está comigo pode transformar o mal em bem. Por quê? Porque Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, e ninguém pode impedi-lo. Por quê? Porque Deus não está contra mim, Deus está a meu favor. Jeremias capítulo 29, os pensamentos que tenho a respeito de vocês são pensamentos de paz, para dar a vocês um futuro e dar a vocês esperança. Deus é bom e sabe amar. A mão de Deus está comigo. O que é que a mão de Deus está fazendo? Eu não sei, mas a mão de Deus está comigo. E eu vou tomar decisões, eu vou parar de perguntar por quê, eu vou perguntar para quê. Porque eu creio que Deus é soberano, a mão dele está sobre a minha cabeça, e eu vou servi-lo, e eu vou honrá-lo, e eu vou abençoar o maior número de pessoas que eu puder e que eu conseguir, nessa força que eu tenho e na força de Deus que está em mim. É isso que se espera de você. Você olha para o céu agora e diz assim: Deus, o que está acontecendo na minha vida? E Deus diz assim: vai nessa tua força, meu filho, minha filha, porque a minha mão está contigo.
Vai encarar as circunstâncias, as situações, pega o telefone e liga, marca consulta, leva o exame, faz o exame, não fique adiando a conversa, chama o seu marido, chama a sua mulher, chama seu filho, a minha mão está contigo. Tome decisões certas, tome decisões honradas, tome decisões sábias, assuma a sua responsabilidade da vida, vá em frente, porque a minha mão está contigo. É isso que a palavra de Deus diz para você. Deus é soberano. O que Deus faz está longe do nosso alcance. Vamos parar de perguntar por quê. E vamos perguntar para quê. E vamos, com a confiança que nós temos em Deus e no amor de Deus, tomar decisões para fazer a vida seguir. Para o nosso bem, para o bem daqueles que estiverem ao nosso redor, para a glória de Deus. Que assim seja. Amém. Amém.